Vocês podem colocar aí no Data Show, Gálatas 6:7. Alguém sabe o que é matéria-prima? A matéria-prima é o componente, é a substância que através dela subtrai tudo que é composto. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com plástico, com o ramo do plástico. A matéria-prima do plástico é o petróleo. E tudo que é derivado do petróleo subsiste dele, ou seja, o plástico, o pneu, os bancos que nós estamos sentando aí, tudo é feito da essência do petróleo. Se não fosse a essência do petróleo, não subsistiria para você sentar, para o pneu do carro do Eusébio furar, né, para o borracheiro consertar o pneu do carro. Então a matéria-prima é isso. E eu queria falar sobre algo no reino de Deus, que também é uma matéria-prima, por nome semente. A semente é uma matéria-prima. É o que você planta e no tempo determinado você vai colher aquilo que você plantou. Você coloca no solo e você não sabe de que forma esse plantio vai acontecer, dependendo da sua posição, do seu posicionamento, daquilo que você plantou, ou que nós plantamos. Se eu for colocar um título, que o Abel gosta de colocar título, eu coloco assim: o tempo de colheita revela o tipo de semente. O tempo da minha colheita vai revelar o tipo de semente que eu plantei. Eu plantei, vai ter um tempo. Num determinado tempo, a semente vai revelar aquilo que você plantou. Porque a semente, ela fica escondida no solo. E tem um determinado tempo para que ela venha florescer e frutificar. Mas antes dessa semente florescer e frutificar, ela tem que gerar raízes. Agora, dependendo das raízes que eu estou, ela vai frutificar algo bom ou vai frutificar algo que não é agradável a Deus. Amém? Em Gálatas 6:7 fala assim, coloca aí, irmãos. É só esse versículo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, né? Eu queria botar alguns 6 pontos aqui interessantes para nós entender o nosso plantio, aquilo que nós estamos plantando conscientemente, não inconscientemente. Todo agricultor, ele sabe o tipo de semente que ele coloca no solo. Nenhum agricultor coloca uma semente sem saber o que está plantando, não é verdade? Mas o solo vai refletir o tipo de semente que o agricultor está falando, dependendo do que ele vai cultivar ou não. Amém? Vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem que falar é o seguinte: não adianta chorar no tempo da colheita. Amém ou não amém? Não adianta chorar no tempo da colheita. Tá bom? Eu estou lendo aqui o que Deus colocou no meu coração. Para mim não esquecer, eu vou falando para a igreja. Se zombou a colheita, não coloque culpa em terceiro. Se você zombou daquilo que você colheu, não coloque culpa em terceiro. Na nossa caminhada, antes ou depois do Evangelho, nós colocamos determinadas sementes na nossa vida, a qual ela floresceu. Ah, mas eu sou convertido. Vai florescer. Ah, mas a salvação já está sobre a minha vida. Mas a semente que você plantou vai florescer. O problema é que quando essa semente floresce, eu não quero guardar essa culpa só para mim. Eu quero colocar a culpa de quem anda comigo ou de quem está do meu lado. Uma das coisas que nós não devemos fazer é, quando essa semente florescer, falar tipo o que Adão falou para sua esposa diante de Deus: essa mulher que tu me deste,
Ele plantou uma semente. Ele tinha o governo e entregou o governo. E na hora que a semente apareceu diante de Deus, ele não falou assim para ele: não, o governo estava sobre mim, ela não teve culpa, eu que não busquei a sua presença. Ele transferiu a responsabilidade dele e o plantio que ele fez para a pessoa que estava do seu lado. Não faça isso. As sementes que vão aparecendo na sua vida, em vez de você colocar a culpa daquela pessoa que está do seu lado, seja sincero e verdadeiro e peça para que ela possa te ajudar em oração, para que essa semente não venha mais crescer na sua vida e na vida daquele que caminha junto com você. Então não adianta chorar. Plantou, vai crescer, e no tempo determinado ela vai aparecer. O que eu devo fazer então? Tomar a responsabilidade para mim e não transferir essa responsabilidade para aquele que anda do meu lado, porque isso é injusto. Quem está caminhando com você não tem culpa da sua irresponsabilidade num tempo antes da conversão que você tem hoje. Mas a gente acha que quem anda do nosso lado tem culpa daquilo que nós plantamos. Não tem, irmãos. As sementes, elas são derivadas daquele quem plantou e não daquele quem anda contigo. Então, peça ajuda em oração. Me ajuda. Nasceu algo em mim que eu plantei há muito tempo atrás, e eu não quero expurgar essa semente na sua vida. Eu quero que você ajude para que essa semente seja poldada diretamente do meu homem interior, para que a nossa vida possa continuar de uma forma digna, sincera e verdadeira. Segunda parte: o que você está colhendo com a semente que você plantou? O que nós estamos colhendo com a semente que nós plantamos? Eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro, paz ou confusão? Porque o que é confusão? Tudo aquilo que não traz clareza, tudo aquilo que ofusca a minha vida diretamente de um conhecimento divino. A semente que eu plantei dentro do meu relacionamento está fazendo com que eu ouça a palavra de Deus, um aconselhamento, ou está trazendo confusão na minha vida ou no meu relacionamento? A segunda, honra ou vergonha? Porque existem sementes que são para dupla honra e existe semente para vergonha. Que tipo de vergonha? Nós aqui dissemos: conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Mas quando eu saio daqui, a semente que é plantada em mim, lá fora, ela dá vida ou gera morte para outros? Porque dependendo do que eu ouço aqui e levo para a minha vida, eu tenho que levar algo que gere vida em outra vida. Mas se a minha semente aqui é uma e lá fora é outra, lá fora eu não estou gerando vida, eu estou gerando vergonha. Para quem? Para o Evangelho. Porque a minha vida tem que ser uma semente que crie raízes, e raízes que vão frutificar em outras vidas. Terceiro, crescimento ou estagnação? A semente que eu aprendo no reino é para me crescer ou para me ficar estagnado, parado, paralisado, sem ter um crescimento que frutifique? Porque tudo aquilo que eu aprendo aqui, eu tenho que gerar algo lá fora. Quando eu sou convocado para falar algo, ou ter uma responsabilidade diante daquele que me confiou a trazer uma palavra ou uma orientação, eu não posso transferir para outro, porque a responsabilidade é minha. E eu tenho que falar: eu estou apto para gerar sementes de crescimento. Uma pessoa que não gera crescimento diante daquilo que ela aprende, ela está estagnada, ela está paralisada. Ela quer até crescer, mas o seu homem interior o impossibilita de crescimento. Por quê? Cada um aqui sabe a semente que está plantada no seu coração. Então, irmãos, quando alguém convocar você
para fazer algo que você sabe que é responsabilidade sua, não pare. Porque a semente que foi introduzida na sua vida é para crescimento espiritual seu e daquele quem vai ouvir você ministrar através do poder do Espírito Santo. Não transfira a responsabilidade que é sua para outro. É sua. Quando eu transfiro, eu estou dizendo assim, eu não estou apto. Eu estou estagnado no meu conhecimento e não quero crescer mais além do que isso. Então, que semente que nós estamos gerando? Que tipo de responsabilidade no reino que eu tenho para que eu possa crescer em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens? Terceiro, a semente não mente, ela tem sua própria identidade. Semente não mente, irmão. Ou mente? Você já viu um homem plantar manga e nascer melancia? Alguém já viu? Digam glória aí. Não é verdade? Não, me diga. Você já viu um pé de laranja nascer cajá? A semente, ela tem sua identidade. Ela não mente. Amém? Você pode até disfarçar aquilo que você está plantando. O que é disfarçar? Viver de aparência. Eu já falei uma coisa aqui, talvez vocês não concordem comigo. Eu desconfio muito de quem manca, de quem não manca. Sabe o que é desconfiar de quem não manca? É de quem exala muita santidade. A palavra de Deus diz que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Glaucia respondeu para mim. Quem não tem pecado aí? Eu posso ensinar os caminhos da santidade, mas eu não posso ser super santo. Super santo só foi um: Jesus Cristo. Paulo fala assim: eu tenho plena certeza que aquele que começou a boa obra e não terminou, é apto para o quê? Para concluí-la até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, se aquele que começou a boa obra, ele não terminou em mim e em você, então existe na nossa caminhada sementes que tem que ser tirada. Então desconfie de quem não manque, porque todos nós temos um defeito, irmãos. Aquele que não se apresenta como imperfeito não vive a plenitude da perfeição de Cristo. Então desconfie. Excesso de santidade é demais. Então você pode, a semente ela não mente, você pode até disfarçar, né? Botar uma cortina, um terno e uma gravata e um sapato que brilha, ter super oração, porque agora hoje em dia tem super oração, não sei como é que é isso, mas tudo bem. Palavra que cai, a pessoa tomba. A gente aqui não quer que você tomba, quer que você cresça. Representações que não vão a lugar nenhum. Você pode até esconder. O que é esconder? Mascarar. Pegar a semente e colocar num cantozinho assim, ninguém vai ver. As sementes infrutíferas. Mas vai chegar uma hora que ela vai crescer. E ela vai mostrar verdadeiramente quem nós somos diante de Deus. Esse é o perigo de nós demonstrarmos uma semente que não somos. Mas eu creio que nesse lugar onde nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós não mascaramos e nem disfarçamos o tipo de semente que nós somos, porque podemos até esconder do pastor Abel,
dos pastores, do nosso convívio social. Mas na hora de pisar no nosso pé, nós iremos nos revelar quem nós somos. Basta uma crítica bem simples para o tipo de semente que nós somos florescer. A Bíblia fala que se nós não amarmos uns aos outros, nós não somos discípulos de Cristo. E às vezes dentro do ambiente onde nós vivemos e convivemos, nós escondemos e disfarçamos o amor superficial, mas na hora que acontece algo que nos confronta, todo esse amor cai por terra e a semente indesejável aparece. Semente não mente, irmãos. Que tipo de semente nós estamos apresentando para essas pessoas que nos rodeiam? Porque nós devemos crescer em graça e conhecimento, não em sementes que não traz frutos e frutos que permaneçam. Mas entenda uma coisa, toda raiz tem uma semente, e toda semente ela frutifica. Toda raiz ela tem uma semente, e toda semente vai gerar algo que frutifique em seu coração. Quarto, colheitas também são espirituais. Ou não? Amém ou não amém? As colheitas são espirituais ou são só físicas? Elas são espirituais. Primeiro, você não colhe bênção em suas orações se vive uma vida de distração. Não adianta eu orar, clamar a Deus, pedir algo de sobrenatural na minha vida, se eu vivo uma vida de distração. Que tipo de distração? Mal eu tenho tempo para abrir a Bíblia e pedir a Deus: Deus, revela o que o Senhor diz a respeito da minha pessoa. Tiago 4,3 diz: orais e pedis mal, porque pedis para os seus próprios. Não é o que está escrito? Lê aí Tiago 4,3, se eu não me engano. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. O que ele está dizendo? Distrações. Eu peço para minha abundante vida, mas eu não peço para que a abundância da minha vida também gere vida em outros. Então, como eu disse aqui, você não colhe bênçãos na sua oração se vive uma vida de distração. Você não colhe paz que excede todo entendimento se planta rancor. Como é que eu vou colher a paz que excede todo entendimento na minha vida se eu tenho uma vida rancorosa? Aqui eu sou cheio de dentinho, sorrio para todo mundo, dou a paz do Senhor, abraço meu irmão, tenho um aconchego especial, mas quando eu vou lá dentro, no centro da minha intimidade, na minha casa, diante da minha família, no ambiente onde eu encontro adversidades por nome de trabalho, porque não existe um lugar que a gente encontra mais adversidade do que um lugar por nome núcleo trabalhístico, ou seja, dentro do trabalho que eu exerço, você é um crente rancoroso. Em vez de plantar alegria, você tem uma cara que as pessoas olham e falam assim: pô, ele é cristão, eu não quero nem estar perto dele. Porque
porque só o rosto dele já me afasta daquele que ele diz que prega e vive. Irmãos, o que existe de crente rancoroso, o que existe de cristãos que exalam amor dentro da igreja, mas lá fora, misericórdia, as pessoas se afastam deles, não está no gibi. Mas é isso que a nossa igreja ensina, que nós devemos plantar rancor. Nós devemos plantar que tipo de semente? Amor, paz, harmonia. Não reclame da semente que você plantou, irmão. Como eu falei no início aqui, não culpe terceiros devido àquela semente que você escolheu, porque ela vai crescer. Não seja chato em ambiente que você deve ser frutífero. Não seja carrancudo em ambiente que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E às vezes nós não exalamos alegria, exalamos qualquer tipo de outra coisa, menos alegria. Vamos lá. Você não colhe unção se vive na carne. O que é unção? A unção é um poder do Espírito Santo, aonde nós, como cristãos, recebemos esse selo para o que nós profetizarmos ou falarmos na vida de alguém acontecer. Essa autoridade Deus nos deu através do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a unção despedaça todo ou não? Amém ou não? Amém. A unção que está em mim despedaça todo peso. Então Deus me deu a autoridade de falar algo sobrenatural para a vida da igreja, e a igreja receber e gerar vida nela. Mas como é que eu vou colher uma unção de autoridade se eu vivo na carne? Eu dou mais valor àquilo que eu vejo diante de um celular, diante de uma vida física, do que buscar aquilo que me traz vida e vida em abundância. A gente fala muito sobre novela, não é verdade? Todo pregador aqui fala novela, tá bom, eu vou inverter. E o futebol? Porque é muito fácil a gente falar que as mulheres veem novela, as mulheres veem não sei o quê. A gente usa esse pretexto aqui em cima. E quando a gente fala de futebol? É distração ou não? O que é viver na carne? Viver na carne é tudo aquilo que te traz peso e te distrai da presença de Deus. É aquilo que eu dou mais valor do que aquilo que deve ser valorizado. O que tem mais valor na minha vida? É estar na EBD? É ir no GCL? É estar no culto de quarta-feira? Ou buscar um entretenimento que me tire de tudo isso? O que tem mais valor? Responde aí. É as três ou meu divertimento, que sempre é mais valorizado do que aquilo que é a presença de Deus na minha vida? Então, como é que eu vou proferir algo de sobrenatural na vida da pessoa, se na minha mente eu estou pensando mais em distrações do que a pessoa do Espírito Santo em minha vida? Eu não estou dizendo que se distrair, passear é errado, não. Eu estou dizendo que é errado eu valorizar mais aquilo que eu acho que é melhor para a minha vida do que mais aquilo que gera vida em mim. Ah, mas está no GCL, não é tão importante. Quem te falou? A Bíblia fala que quão bom
e quão suave que os irmãos estejam em... Você ama o seu irmão? Fala aí, amém. Quero que vocês falem amém de todo o coração. Não gera uma semente que vai doer não, porque ela dói o que eu vou falar. Ama o seu irmão? Diga amém. Olhe para o lado dela e fala, eu te amo. Não por imposição, mas por amor. Eu te amo, fala, eu te amo. Ama mesmo? Então fala assim, irmão. Diga assim, irmão, me desculpe, porque na quinta-feira eu não fui na sua casa. Olha, calma, não vamos falar em línguas não. Isso não é falar em línguas não, irmão. Eu não estou falando em línguas não. Eu estou falando de sementes em nossas vidas que são prioridades e nós não damos. Vamos lá de novo. Olhe para o seu irmão, mais uma vez, exercício da palavra. Olhe para o seu irmão e fale, eu te amo. Mais alto, eu te amo. Isso. Então você ama, amém ou não amém? Vocês estão dizendo amém. Agora olhe para o seu irmão e fale assim, irmão, olhe para o seu irmão. Desculpa, porque quinta-feira eu não fui na sua casa. Né? Estamos dialogando. Não é verdade? Por que eu estou dizendo isso? Porque o irmão que está do seu lado abriu a porta da sua casa para que a semente de prioridade na sua vida esteja lá. Quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Quando eu não vou na casa do irmão, no culto por nome GCL, nas entrelinhas eu estou dizendo que esse irmão não tem valor para mim. Desculpe eu falar isso. Eu tenho coragem de falar isso, porque é uma realidade. Depois vocês podem chamar o pastor Abel, pode me levar para o gabinete e me meter o sarrafo. Não tenho problema com relação a isso. A gente não pode ocultar a realidade no púlpito não, irmãos. A gente não pode ocultar a realidade. Você está dizendo isso para o teu irmão. Você não tem valor para mim. O que é prioridade nas quintas-feiras? É o GC? Não. Amém. O Wilton está reclamando lá porque eu não falei. Nas sextas também é isso. Tudo bem, desculpa, Carnaúba. Nas sextas também. Mas qual é a prioridade? E por que você não vai? E por que depois você fica rindo para o teu irmão e dizendo, eu te amo? Não tem lógica. Depois não vem reclamar das sementes que vão nascer na sua vida. EBD é prioridade ou não? Amém ou não amém? Por que a gente vai mais na feira comprar nossas coisas do que vem aqui glorificar a Deus? A gente vai por aí passear, exalar e não vem no domingo de manhã aprender. Entende, irmãos? Isso é fato. Todo seminarista fala que o primeiro seminário de qualquer cristão não é 3 anos de teologia, não. É EBD. Não existe pregador, não existe conhecedor da palavra, não existe ministro da palavra se não honra a sua igreja no domingo pela manhã. Quando você não está no domingo pela manhã, você está desonrando a Deus.
E depois não venha me exalar santidade, porque para mim isso não é santidade. Já falei, depois pode me mandar para o gabinete. Não tem problema com relação a isso. Eu estou aqui para amar. Amo todos vocês. Mas eu não posso de deixar de amar. A prioridade é na minha vida e na vida de vocês. A gente vai para qualquer lugar dia de domingo, mas nós não valorizamos a igreja que nós estamos. A gente vai para monte, vai para ponto de pregação, que eu sei. Eu falei para a Rebeca que eu sou um pastor seguidor. Se me colocar no Instagram, pode tomar cuidado comigo, que se eu ver coisa está estragado, que eu sigo todo mundo. Tem uns irmãos aqui que até me deletaram. Quando eu abro, está a fotinha, não tem nem mais nada ali. Está rindo, Abel? A coisa é séria. A pastora Márcia vê. Não. A pastora Márcia vê o que eu mando no Instagram, o que eu mando no Facebook. Tem irmãos aqui que antigamente me seguiam, agora eu coloquei e tem uma fotinha. Sabe o que significa isso? Bloqueei o pastor. Sabe por quê? Porque eu vejo que aos domingos, em vez de estar aqui, está em outro lugar. E está porque quer. Está porque quer. Porque sabe das suas responsabilidades. Qual é a nossa responsabilidade como cristão? É conhecer a palavra? Como é que eu vou defender a fé a qual subsiste em minha vida se eu não me esforço nem de conhecer a palavra? Por isso que eu falei, que tipo de semente nós estamos plantando? E que tipo de semente nós iremos colher? Semente de vergonha ou semente de honra? Por que eu estou dizendo isso? A pessoa que não vem à EBD não consegue defender a causa do Evangelho em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque determinado tipo de pessoa, se eu perguntar o que Jesus fez por você, ela vai falar assim: me deu uma casa, um carro, uma moto, um casamento. Mas Jesus só fez uma coisa: morreu por mim e por você, para que possamos ser salvos e possamos viver eternamente. Seria a resposta certa. Não é verdade? É doloroso isso, irmãos. Nem eu queria estar falando, mas é uma realidade. E chega uma hora que a gente tem que falar. Porque eu sou um atalaia. Eu prefiro ir para o céu com meu irmão do que o inferno junto com ele. E se eu omitir determinadas coisas que a gente vê e dói no nosso coração, porque não dói no meu não, dói mais no dele ali, ó. Está vendo aquele homem ali? Ó? Levanta aí, pastor Abel. Levanta, não, levanta, eu quero que o senhor levante. Em nome de Jesus. Isso. Entenda, eu, pastor José Carlos de Oliveira, pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Eu, pastor José Carlos de Oliveira, pastor Eusébio, pastor José Cláudio, pastora Márcia, nós somos adjuntos. Temos autoridade? Sim, mas nós somos adjuntos para ajudar ele. Mas para que possamos ajudar ele, toda a igreja tem que o quê? Estar junto com? Oi? Vestir a camisa. Estar junto com ele. Não é verdade? A pergunta que não quer calar: a semente que está em mim hoje está vestindo a camisa que está nele hoje? Irmãos, a responsabilidade está sobre ele, mas o compromisso está sobre nós.
responsabilidade está sobre ele. Eu não vou deixar de transferir para ele. Todas as bombas que eu sei, eu faço assim, ó. Segura que é tua. Mas eu vou estar perto para perder um dedinho quando explodir. Não tudo, só um dedinho, que eu não sou bobo. Ele que vai se explodir sozinho lá na decisão. A responsabilidade está sobre ele. Mas o compromisso está sobre cada um de nós. Por isso que eu falei lá, qual tipo de semente nós estamos plantando neste lugar para que ele cresça? Porque a nossa ausência nesses lugares aonde eu estou falando impede o crescimento aqui. As ausências que nós sabemos que estamos fazendo por motivos e qual não me interessa saber, mas nós sabemos quais, gera, sabe o que aqui? Falta de crescimento. Se Jesus quiser encher esse lugar em 2 dias, ele enche, irmão. Ele não precisa do pastor Abel, de ninguém aqui. Basta uma só palavra dele que almas virão em todos os lugares e irão estar aqui. Aí nós iremos falar, caramba, nossa igreja está cheia porque nós oramos. Não, é porque ele achou que deve estar cheia. Porque a obra é dele. A determinação é dele. O direcionamento é dele. O poder é dele. Mas ele fica muito mais alegre quando os seus filhos apoiam o dirigente que ele colocou neste lugar. Por isso que teve um linguajar aí de Pentecoste quando eu falei a respeito do GCL. Não é verdade? Não teve um linguagem. Irmão, fica tranquilo. Mas vai no GCL. Eu só queria trazer à consciência aquilo que é responsabilidade nossa diante do reino de Deus. Vamos lá. O Abel me deu até 20, né, Abel? A 20, né? 20. 15. Amém. Desculpa se vocês vão sair encucados desta noite aqui desse lugar, mas é o que Deus colocou para mim falar. Não tem outro jeito. Não existe crescimento sem comunhão. E nem existe comunhão sem obediência. Talvez você tenha vindo aqui para ouvir assim, Deus vai te dar um carro, Deus vai levantar a sua vida hoje de uma forma sobrenatural. Receba isso. Mas as coisas de Deus só são levantadas dependente da submissão e a obediência que eu tenho no lugar a qual eu congrego. Diga assim, eu sou mais que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Amém ou não amém? Mas mediante a obediência e a submissão a Cristo é o lugar que você congrega. Alguém um dia estendeu a mão aqui para você, para que você pudesse cumprir seu ministério cabalmente. E por que agora que a mão foi estendida, você não cumpre aquilo que lhe é devido neste lugar? Quatro, Deus não antecipa a colheita. Não adianta. Deus não vai lá na frente e fala assim, eu vou arrancar o tufinho que o pastor José Carlos plantou e vou colocar outra no lugar. Não. Não antecipa. Ele respeita o processo. Ele respeita aquilo que você plantou. Sabe por quê? Porque tudo é para louvor da glória dele. Se você plantou sementes boas, é para louvor da glória dele.
Se a semente que você plantou lá no passado está te transtornando e te causando dor, é para louvor da glória dele. Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Sabe o que está dizendo aqui? Deus não antecipou a colheita do povo de Israel. Eles passaram quantos anos no exílio? 70 anos presos. Mas havia uma promessa, devido à semente que eles plantaram no decorrer de toda a sua jornada, que depois de 70 anos eles seriam libertos do exílio babilônico e retornariam para a sua nação de origem. Deus antecipou o processo? Ou respeitou o tempo de plantio? Mas ele tinha uma promessa. Qual era a promessa? Que ao cabo de 70 anos eles voltariam. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram na trajetória do retorno? Eles plantaram o que eles nunca mais tinham plantado na vida deles. Porque o maior valor que tinha Israel era o que a terra podia oferecer para eles. E na Babilônia eles não podiam fazer. Quando eles retornaram, eles com a mão, eles cavaram até sangrar, para obter o fruto da terra, e daquele fruto dizer: eu sou livre, agora eu posso plantar sementes boas, aonde quer que eu esteja, porque o cárcere, as coisas do passado já não me prendem mais. E eles plantaram, o resultado foi isso aí, ó. Coloca aí, 125:6. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Eles plantaram com lágrimas, chorando, porque eles lembravam do tempo de cativeiro. Mas a alegria deles se tornou o que? Em júbilos, porque estavam libertos da semente que eles plantaram no passado. Eu não sei qual tipo de semente que você plantou no passado. Eu não sei se essa semente que você plantou no passado está te trazendo dor, tristeza, mágoa, rancor. Mas o tempo de cantar chegou, irmãos. O tempo de alegria apareceu na vida desse povo, como vai aparecer na sua vida. 5. Se essa semente dói ou está doendo, não desista. Apenas corrija. O que é que eu corrigi? Corrigir não é esquecer daquilo que te transtornou, porque é impossível. Ninguém consegue deletar as coisas que nós construímos no passado. Ninguém consegue apagar os traumas que foram instituídos em nossas vidas. Ninguém consegue esquecer as sementes que talvez nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, pessoas que nós mais amávamos, plantaram e que cresceram de uma forma dolorosa. Ninguém. Mas você hoje pode corrigir. Como é que eu consigo corrigir? Plante uma nova semente em cima dessa semente. Arranque ela do seu coração. Coloque uma nova semente, para que a paz que excede todo entendimento, na hora que essa semente antiga vir, ela dê de encontro não com você, mas com essa paz que hoje você tem no seu coração, por nome Espírito Santo de Deus. O tempo da graça ainda permite um novo plantio.
Gênesis 3,15 diz o quê? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, entre a tua semente e a sua semente. Qual é o novo plantio diante dessas sementes a qual foram crescendo ao longo da nossa vida? O novo plantio dá-se o nome de Jesus Cristo. Ele teve uma missão. Ele veio para quebrar a barreira da separação. Aquilo que nos separa dentro daquilo que nos plantou hoje no reino, Ele está para quebrar essa separação. Deixe Jesus entrar no seu coração. Não olhe para aquilo que te magoa, mas olhe para aquele que pode tirar toda a mágoa da sua natureza humana. 6 é um conselho. Qual o conselho? Eu encerro aqui, pastor Abel. Não reclame do que você plantou ou está colhendo. Não reclame. Apenas faça um novo plantio em Deus e se prepare, que a sua colheita será cheia de glória. Quantas vezes nós reclamamos daquilo que nós plantamos, né? Quem já reclamou? Alguém já reclamou daquilo que você plantou? Pois é, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu jovem menino José, está ali atrás, eu chamo ele de José. Menina Ágata, aprenda isso como um conselho de um mais velho. Não adianta reclamar daquilo que nós plantamos, porque o que nós plantamos foi nossas escolhas, e essas escolhas geraram sementes, e às vezes a gente quer jogar essas sementes nas pessoas que não têm culpa daquilo que nós geramos. Qual é o conselho? Esqueça a fazenda que te contaminou e deixa o agricultor da videira verdadeira fazer um novo plantio. Aonde? Diga-se na minha alma. Porque a alma ressuscita tudo aquilo que nós não gostamos, mas quando nós colocamos ela no seu devido lugar através da palavra de Deus, tudo aquilo que nos gerou transtorno físico e espiritual cai por terra em nome de Jesus. Pode vir, pastor Abel. Eu gostaria de fazer só uma pergunta. Tem alguém aqui? Fique em paz, tá? Que quem vai orar não sou eu, é o seu líder. Tem alguém aqui que plantou semente no passado, a qual ainda não consegue se livrar no presente? Levante a mão aí. Ninguém? Quem já plantou semente no passado que ainda no presente não consegue se livrar? Vem aqui na frente. Se todos estão fortalecidos, amém, irmãos. Mas se existe alguma semente ainda que te impede de crescer espiritualmente, eu convido a você para vir aqui na frente. Mas se não tiver, fique em paz. Glória a Deus pela sua vida. Aplauda o Senhor, que é digno de honra.